Olá, olá, meus amores, sejam muito bem-vindas. Estou aqui para mais um episódio do podcast e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Sofia, e que está aqui porque nós vamos falar sobre a amamentação e a importância de procurar informação, apoio e uma rede antes do bebê nascer. Este podcast não tem uma pretensão de vos trazer uma conversa pré-determinada, portanto, nós vamos estar aqui a falar sobre um assunto no qual nós temos especialidades diferentes e juntar as duas para vos trazer mais informação, mais conhecimento, mais insights sobre este tema. E então, para começar, eu sou especialista em medicina natural, já me conhecem daqui, trabalho com as mães, ajudo-as a curar os seus filhos de forma simples e natural, com recurso à medicina natural e hábitos de vida mais saudáveis. E a Sofia é doula e ela vai-vos falar aqui um bocadinho sobre ela e como é que ela chegou até ao dia de hoje. Olá, olá a todas. Então, eu sou a Sofia. Tal como disse a Cristina, sou doula na gravidez e no parto e também sou assessora de lactação e consultora de fraldas reutilizáveis. Um bocadinho de tudo, então, não é? Eu fui mãe, eu sempre disse que queria ser mãe e em 2017, ahm, fui mãe, e lá está, procurei informação, penso eu, nos sítios errados e da forma menos correta. Estava muito preocupada, como nunca tive aquele contacto com crianças, acabei por procurar como cuidar de um bebê recém-nascido, não é? A parte do parto eu nunca tive, sempre achei que ia conseguir sem qualquer tipo de problema. A amamentação tinha algumas questões, não sabia bem ao certo como era, como não era, portanto fiz uma pequena pesquisa sobre o assunto. Mas vejo hoje em dia que a minha preparação foi um bocadinho ao contrário. E então isso acabou por influenciar que em 2020 decidi, depois de já ter começado a trabalhar, a trabalhar em mim própria, a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal, decidi que queria ser doula e inscrevi-me no curso de doula e, e daí veio tudo o resto, não é? Com o curso de doula quis especificar-me um bocadinho mais na amamentação. Aprendi muito, apesar de achar que tive uma experiência relativamente positiva. Mas pronto, e daí todo o meu interesse em querer ajudar famílias e mães e procurar que não passem, não façam ao contrário como eu fiz. E olha, fomos mães exatamente no mesmo ano, que é muito Verdade. engraçado. Hum, Conta-me um bocadinho do que é essa preparação ao contrário, que eu agora fiquei curiosa. Porque eu sinto que a preparação tem de vir de dentro de nós, conhecermos o autoconhecimento da mulher, e a construção da relação com o casal, em casal. Criar bases nesta relação e possivelmente com a rede de apoio, se assim for possível, e só então, se nos preocuparmos com o parto, com a gravidez também, não é? Mas o parto e o recém-nascido, porque eu sinto que na nossa sociedade cada vez mais está a importância é o que fazer com o bebê quando ele nascer, porque não temos esse contacto no nosso dia a dia. Deixou de haver aquela vida em comunidade em que toda a gente cuidava de um bebê e as mulheres sentem-se um bocado perdidas quando chega a parte delas serem mães. E então, em vez de trabalharmos nós, o nosso interior, e perceber a nossa criança ferida,
começamos por trabalhar as partes práticas que são intuitivas e que, começando um trabalho mais de base, nós percebemos que depois é bastante intuitivo. Sim, concordo contigo. E tu tens assim eventos práticos, concretos na tua vida em que tu te tenhas começado a perceber, ok, eu preparei isto, não está certo, eu não preparei bem, a maneira como eu preparei não é a maneira que devia ter sido. Hum, sim, talvez. Estava a pensar num ponto engraçado. É que o meu filho tinha talvez 2 meses e eu fui a um workshop sobre parentalidade consciente e positiva. E o meu pensamento, quando eu estava naquele workshop e estava sem o meu companheiro, porque não deu para ele ir, foi: porque é que raio eu não fiz isto antes? Não é que o meu filho com 2 meses fosse com uma educação super rígida, não é? Não era isso. Mas porque é que a questão de que tipo de mãe é que eu quero ser, não foi algo que eu tenha levantado antes. Eu levantei no meu pensamento tudo o que eu não queria ser, mas não pensei quem eu queria ser. Uhum, E acho que foi um daqueles momentos em que eu pus-me a pensar: mas porquê é que eu não vi antes a uma coisa destas? Não me fez muito sentido. Hum, Lá está. Porque se estivéssemos a construir de base, tínhamos percebido que criança fomos nós, que pais tivemos nós e que pais queremos ser, não é? sim, sim, completamente. Também és da opinião de que quando nós não queremos ser de uma determinada maneira, é mesmo para aí que É nós mesmo vamos? para aí que nós vamos. Acho que tentamos nos afastar tanto, mas sem bases para perceber como o fazer, que acabamos a fazê-lo, porque Sim, é a única forma que nós conhecemos. sim, sim. E Eu lembro-me sempre da minha mãe, uma exímia condutora, que tirou a carta e depois nunca mais pegou num carro. E ela fez uns treinos, depois de tirar a carta, fez uns treinos com o meu tio a conduzir em estrada no campo, porque a minha família vive no campo e porque, sim. pronto, não há trânsito no campo. E o meu tio via assim um buraco, um buracão, e ele começava a dizer: não, não batas no buraco, não batas no buraco, não batas no buraco, já bateu no buraco. Mas é mesmo isso, é que se nós estamos a pensar não batas no buraco e não dizemos desvia-te aqui e faz isto, não temos, nós vamos bater no buraco, não é? Completamente, completamente. E andamos a pensar, quero ser diferente da minha mãe, quero educar diferente dos meus pais, quero dar uma vida melhor aos meus filhos, mas não temos esse conceito estabelecido na nossa mente, não temos uma ideia do que é que então vou eu ser, que mãe vou ser eu, Exato, que pais vamos ser nós, que educação vamos nós dar, qual é o resultado final? Qual é o outcome? Qual é o que é que eu quero, não é? Porque não é só tipo, eu não vou obrigar o meu filho a comer o feijão verde. Ok, mas o que é que ele vai ganhar com isso? Qual é o resultado final que ele retira daí? E muitas outras coisas que têm a ver com o nosso trauma de infância. Me fizeram uhum, isto, não vou fazer ao meu filho, mas depois também não sei o que fazer em vez de. Ou então estou a exato. pensar tanto naquilo, cai no buraco, já estou a fazer. Quando eu abro os olhos, olha, já estou a fazer isto que eu não queria. É E é mesmo isso, assim. e é nós também percebermos que vai mexer connosco, porque vai mexer nas nossas crenças, que nós, lá está, nós dizemos que vamos fazer diferente, não é? E que não queremos, e que aquilo nos magoou, mas não o sabemos fazer, e na realidade está tão impregnado no nosso corpo que é uma crença e que nos Sim, limita, não é? sim, E perceber isso ainda se for em pré-conceição, ótimo, se for na gravidez, ótimo, se for no pós-parto imediato, ótimo,
Mas se for um trabalho de base, faz de nós pessoas mais felizes e pais mais conscientes. Sim, sim, é verdade. Eu gosto daquela frase que diz: Haters will hate. Os Uhum, odiadores vão odiar. Porque é mesmo assim, os reprimidos vão reprimir, os agredidos vão agredir, tudo assim, tudo sempre assim. E é muito importante nós termos essa consciência. Também uma coisa que eu uhum. queria clarificar aqui, e porque muitas vezes as mães que vêm ter comigo não sabem disto, mas eu sei, é que o curso de doula é um investimento de transformação pessoal. O curso É, de doula não é um curso em que tu apenas aprendes na prática, quais são as evidências e como apoiar uma mulher na sua gravidez, parto e pós-parto, é também e, sobretudo, principalmente, um curso de trabalho pessoal em que tu fazes um trabalho emocional e de reconstrução de ti, da tua maternidade, da tua personalidade, das tuas crenças e te libertas muito daquilo que são as crenças limitantes e os medos, tanto para no teu trabalho ires prevenir que tu vais contaminar a mãe com as tuas próprias exato. crenças e medos, e ao mesmo tempo também para ti, enquanto mãe, enquanto mulher, sentires realmente essa expansão e essa realização daquele trabalho que tu fazes com os outros. É Estou certa verdade, naquilo que eu é digo, verdade. não é? Sim, há muitos cursos diferentes. O curso em específico que tu estás a falar, que foi o que eu tirei, dá muita atenção a esta questão toda do desenvolvimento pessoal, e não só, tanto quanto sei, em Portugal há pelo menos mais um que faz esse trabalho, do desenvolvimento pessoal e de vermos as nossas feridas, de forma a que vermos as nossas feridas, as nossas crenças, de forma a não passarmos isto para as mulheres que acompanhamos, não é? Sim. Porque só saber como deveria ser feito, ou só aprendermos a fisiologia do parto e sabermos que muitas vezes não é dado tempo para que seja respeitada, não é? Só isso causaria uma ferida gigante em nós, não é? E então temos de ter esse cuidado de nos cuidar de nós para cuidar os outros. Sim, tal como toda a gente, não é? Os É verdade. profissionais, às vezes há profissionais na minha área que já pararam de fazer terapia há um ano, eu não sei como é que eles ainda estão vivos, sinceramente, eu não, não sobreviveria. Então, fala-me um bocadinho mais aqui sobre os teus pensamentos de como é que tu sentes que deveria ser preparada a amamentação. Ora, então, eu acho que a amamentação, eh, na nossa sociedade ainda é, muito rodeada de mitos, não é? E tal como nós não temos contacto com tomar conta de crianças pequenas, não temos contacto com o parto, não temos contacto com a amamentação. E então, eu lembro-me de ouvir estas histórias quando era miúda, não é? Ah, eu não tive leite, o leite apareceu-me de um dia para o outro. Ah, não, tipo, ela não queria a minha mama. Ahm, o meu leite virou água. Ahm, Todos estes mitos que nós vamos ouvindo, desde sempre, a realidade é esta, ficam-nos na cabeça. Sim, sim. E uma mãe que E, não tenha muito conhecimento vai começar a pensar: será que isto me vai acontecer? exato, exato. E às vezes até pode não se lembrar, mas se não houver uma preparação, um perceber de como funciona realmente a amamentação, um perceber até de como pode desmistificar estes mitos para quem está à volta, não é? Porque depois sabemos que a rede de apoio muitas vezes não tem o conhecimento que tem aquela mãe. E é super importante porque senão caímos na redundância de voltar a dizer as mesmas coisas, que são mitos, são errados. Sim, sim, sim. E olha, e uma que eu há pouquíssimo tempo ouvi, já agora deixa-me partilhar.
porque acho que é Hum. uma história que quase toda a gente ouve na amamentação. A minha sobrinha tinha nascido havia pouco tempo, tinha uns dias de vida, e foi uma amiga lá à casa, uma amiga da avó, e disse: o meu irmão. E ela acho que estava a chorar muito, ou nessa noite tinha chorado muito, e alguém comentou. E ela disse: pois o meu irmão também. Houve um dia que já não aguentava mais ter que trabalhar de dia e ter que consolar o bebê à noite, e o bebê só chorava. E ele foi à farmácia, comprou uma embalagem de leite em pó e deu-lhe para conseguir começar a dormir. E eu, sinceramente, eu acho que até fiquei lixada demais por estar a ouvir aquela história, não por mim, mas porque eu acho que os pais, com uma criança acabada de nascer, não merecem ouvir Não isto. merecem ouvir isso, não. E estão É uma sempre a ouvir fase isto, grande. Exato. que é um mito, vem de pessoas que não se informaram convenientemente ou não foram convenientemente informadas sobre a amamentação e que estão a usar uma solução que nem sequer é a solução para o problema deles. Exato. E o leite artificial é um mecanismo de sobrevivência para problemas graves, não um medicamento para dormir para o bebê. Um, eu expliquei que, pronto, que esses bebés normalmente eles dormem porque ficam cansados e infartados e a lidar com problemas sérios de intestino quando isto acontece, mas eu sei que esta história vai ser reproduzida mais algumas vezes. Uhum. E que nem sequer é na primeira pessoa, é o meu irmão, ou seja, se calhar toda esta família já expandiu esta história a uma Pois. dimensão que, enfim, ninguém merece. É só isso que eu acho, ninguém Não, merece. não. E nos primeiros dias, que é uma fase de adaptação difícil, é sempre preciso ter cautela com aquilo que se diz, não é? Mas ainda mais nessa altura que sabemos que as pessoas estão mais fragilizadas, não é? Sim, sim, completamente. E acho que a própria adaptação precisa de ser mais respeitada e não vir logo ali com uma panóplia De de soluções. não é que nem são soluções, são Nem é vamos solução, chamar né? mesinhas caseiras para resolver algo que é totalmente natural. É como a gente agora dizer: olha, o meu marido é assim, e a nossa vizinha dizer: olha, eu dei uns cogumelos venenosos ao meu e resolvi o meu problema. Pronto, não vale muito a Sim. pena. Não, não. Uma coisa que eu estava aqui a pensar também é que às vezes acontece-me as mães que chegam até mim a precisar de apoio na amamentação, elas já estão a tentar travar o carro depois de ter batido contra o muro. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes os problemas da amamentação eles surgem nas primeiras horas da Uhum, amamentação. uhum. E nessas primeiras horas nem sempre o apoio é o melhor e por vezes também a mulher ela precisa de um bocadinho mais de ahm, suporte familiar do que estar sozinha num hospital e cada pessoa que vai mais ou menos dar uma opinião, E enfim. muitas vezes opiniões diferentes, mesmo da equipa médica, não é? E pressão também várias vezes para aumentar de peso, para ter o bebê na mama não sei quanto tempo, para dar mama desta ou da outra maneira, Uhum. várias coisas assim. E a mulher vai para casa, continua a tentar, não sabe o que é que está errado, houve muitos palpites, ou começa a tentar imaginar o que é que está errado, e não consegue lidar com o problema, seja ele qual for, que podem ser vários. Às vezes ainda vai aos grupos do Facebook e ao Google Pedirem pedir informação, sim. informações, como se isso pudesse resolver, e em um ou dois casos em 100 é capaz de ajudar, mas muitas vezes ainda atrapalha mais. E quando ela chega ao apoio certo, que é uma assessora de lactação, conselheira de aleitamento materno, enfim, ela às vezes já vai um pouco tarde.
Uhum. Isso vai significar que ela vai precisar de mais apoio ou que a solução pode já não ser fácil, simples, ou que pode já não haver solução, Exato. dependendo de qual é a questão, de qual é que é o problema. Ahm, há algum tempo atrás também eu fiz acompanhamento a uma mãe em que eu sugeri uma avaliação e corte, ou vá, uma avaliação do freio e encaminhei para uma especialista que faz isto, e a mãe foi ao médico do seguro. E o Pois, médico do seguro disse: isso não tem problema nenhum com o freio, pode continuar a tentar dar mama se não funcionar deste leite. E ofereceu a lata. E isto é o standard, isto é o habitual, ok? É aquilo que nós precisamos de contar. Mas é importante que quando a mulher procura apoio, ainda não tenha o bebé, que é para ela estabelecer um laço de exato. confiança com a profissional que a vai ajudar. Se isto não aconteceu e se ela procura apoio mais tarde, é importante que ela saiba que as soluções que lhe estão a ser apresentadas já são para mitigar todos os problemas que foram sendo acumulados até aí e que é preciso ela agir rápido e da maneira que lhe estão a indicar. E se ela vai procurar shortcuts e atalhos e ir ao médico do seguro para pagar menos e não sei quê, naturalmente que ela, o mais provável é que deixe de amamentar. Sim, eu por acaso tive um caso há algum tempo. A mãe até me procurou nos primeiros dias, mas era uma mulher que tinha problemas de saúde que implicavam na produção de leite, na produção de leite, digamos assim, e não foi aconselhada antes, porque podia ter começado a retirar leite, o colostro antes, para poder ajudar os primeiros dias, e depois, claro está, não aumentava o peso, já saiu do hospital com a latinha de leite, que vamos aqui dizer é ilegal Pois, fazerem convém dizer, ofertas de leite, é é ilegal ilegal. para todos os profissionais de saúde, E todos. farmácias e tudo que seja oferta de leite materno de um, infelizmente, a nossa lei não é super clara nisso, não é? Mas do número um é ilegal e podem fazer queixa, ok? E também Ah, em eventos, estou certa eventos. quando digo eventos para mães, Tudo que é oferta é ilegal. Ponto final. Só podem fazer a partir do leite adaptado número 2. Infelizmente também. infelizmente, sim, Mas pronto, lá está. Já veio com a latinha de leite. Todo o processo que tínhamos de fazer a seguir implicava muito trabalho e como se diz, ter isso como objetivo sim, fixo, não um é? foco Não muito pode ser forte, só, eu gostava de. Não, eu quero amamentar, e vamos fazer este trabalho porque vai dar muito trabalho, não é? E pronto, não é? Nem todas as mulheres têm essa capacidade, especialmente em pós-parto. E pronto, lá está. Era uma coisa que com uma consulta pré-natal teria sido, eu não digo resolvido, mas mitigado, não é? Porque o problema de saúde estava lá. Mas teria sido mais fácil, porque aquela mulher já teria o conhecimento de como funciona o leite materno, saber que possivelmente ia ter este problema e saber como agir, ainda no hospital. sim, sim, exato. Também disseste aí uma coisa que, olha, faz-me um bocado de comichão, que é o eu gostava, ou Eu vou gostava, tentar. sim. Mas isto faz-me comichão também porque eu tenho uma personalidade muito comichosa. Porque quando ou a gente quer ou a gente não quer. E É temos de dizer simplesmente com isto. todo o coração e garganta aberta, não é? Sim, sim. E em relação a tudo, a ter filhos, a ser mãe dos filhos, a parto natural,
amamentar, a gente ou quer ou não quer. Se a gente quer, a gente vai fazer o que precisar para conseguir. E dentro de toda a gente que vai fazer o que é preciso para conseguir, vai haver uma quantidade assim, Não consegue. formiguinha de gente que vai ter algum problema. Muitas Uhum. vezes o que acontece é que há também uma questão de mindset. Ou sou só eu que Uhum. penso nisto? Não, eu acho que tens toda a razão. É porque nós temos de estar investidos naquilo que queremos. Temos de saber naquilo que queremos. Eu gostava, é como. Pronto, agora a amamentação já se fala um pouquinho mais e já há mais a percepção de que o leite materno é melhor para o bebê do que um leite adaptado. E então há mulheres que dizem: Eu gostava, mas se não der, se eu não conseguir, olha, é de certa forma também estarem. hum, É preciso nós sermos honestos connosco, não é? Se calhar, não, não quero. Sim, E não tem sim, mal dizer não quero. sim, Há que ir sim, em frente e dizer não quero. está Não, tudo não certo. quero este outro trabalho. Está Sim, tudo sim. certo. É muito mais fácil acompanhar uma mãe que te diz: Olha, informei-me, sei tudo e não estou com vontade de amamentar, do que acompanhar uma mãe que te diz: Eu quero, mas dessa maneira, desse lugar, do eu estou a tentar, ou vou tentar, ou eu gostava, porque o nosso corpo, há um princípio da kinesiologia que é assim a coisa mais básica do mundo. O nosso corpo responde à nossa vontade. E se Uhum. qualquer pessoa em casa experimentar fazer isto, é super fácil. Fazem assim e dizem o meu nome é, e dizem o vosso nome. Bebam água antes de fazer isto. Só um detalhe. E eu digo assim: o meu nome é Cristina. Eu vou tentar abrir. O meu nome é Zé. Vocês vão sentir que vocês não têm força. Não têm força nenhuma. Isto é a coisa mais simples como o meu nome. Eu podia até nem gostar do meu nome e isto ia resultar na mesma. Porque está na minha cabeça, é a minha identidade. E É a a tua nossa verdade. vontade faz parte também de um conjunto de identidade, não é? E da mesma maneira que nós temos crenças limitantes, nós temos crenças impulsionantes. E uma crença muito impulsionante é o eu quero. Eu quero fazer. Eu quero ver isto a Uhum. acontecer na minha vida. Eu quero isto para mim. Quando nós estamos na vontade mista ou na ausência de vontade, é quando as coisas de facto não acontecem e não são manifestadas porque o nosso corpo também não coopera com a nossa mente. A nossa mente não sabe, está no limbo, o nosso corpo está no limbo também. Ele vai para, para onde der naquele dia, mais ou Sim, menos. sim. É verdade. E implica muito trabalho, digamos assim. A Sim. amamentação implica muito trabalho, no sentido de saber que é aquilo que tu queres. É o teu corpo. Tu não tens. Pronto, tudo bem. Se houver um problema na produção de leite, tu podes extrair, podes fazer tudo isso. Mas se isto aqui, que é onde é feito o parto e é onde é feito o leite, não cooperar, não dá, não é? Não vai funcionar, é Não mesmo vai assim, funcionar. é mesmo assim. Também é uma coisa muito importante no parto, e isso é algo que eu admiro muito nas doulas e no trabalho da doula, que é um parto fisiológico acontece, na mente. E Uhum, muitas pessoas elas vão procurar preparar o corpo. uhum, E uma pessoa pode estar super fit, e ainda assim não conseguir ter um parto fisiológico porque a mente não acompanha. E na mente vivem os nossos medos, as tais crenças limitantes e o nosso próprio trauma do parto. sim. Isso é algo que se trabalha muito no rebirthing, com que eu ajudo as mães também a centrarem-se mais enquanto mães e enquanto mulheres e a lidar com as suas próprias feridas emocionais para
para desabrocharem, para se expandirem, para ficarem mais plenas na vida e terem mais leveza na vida. E eu própria posso dizer que eu fui uma mãe de rebirthing. Eu era super fit, era professora de yoga havia 12 anos, portanto, fisicamente eu estava hiper preparada, mas provavelmente eu não teria conseguido ter um parto fisiológico, ainda para mais em meio hospitalar e sob pressão, se eu não tivesse feito todo esse processo emocional, que no meu caso foi do rebirthing, mas existem várias formas de o fazer, mas que no fundo nos livra destas preconceções, que às vezes nós nem questionamos, e, Uhum. e destes medos e destas crenças limitantes. E uma coisa que eu noto também é que isto funciona no parto como funciona na vida. Verdade. E muitas vezes, não lidar com isto, não fazer este trabalho emocional e psicológico, é ser aquela mãe do não vais para aí, olha que tu cais. É, olha, eu estavas a falar e eu estava-me a lembrar, eu tive informação com na Olive e na Vera agora. Estiveste nessa formação? Opa, Também toda a tive. gente teve nessa formação. Tive nesta formação e ela conta uma história, para quem não sabe, é uma parteira mexicana tradicional, e fantástica. Se não a conhecem, vão conhecê-la, está bem, por favor. E ela contava a história de uma mulher que ela diz que já era o terceiro parto dela que ela acompanhava, e, mas sempre muito bem, toda a gravidez, muito tranquila, feliz, tudo bem. E depois, na altura do parto, ela há 9 centímetros de dilatação e ela para. E ela assim, sabem o quê? Eu já estava lá com a mão, quase, à espera que o bebê saísse, e de repente para tudo. E eu, às tantas, perguntei-lhe: o que é que se passa? O que é que tu tens? O que é que tu tens para dizer? E ela diz que, eu não vou agora, não vou contar o que a senhora disse, não é? Mas basicamente ela estava muito chateada porque não era suposto ter engravidado, o marido era suposto ter feito uma vasectomia, que não fez, e lá estava ela de novo a parir, não é? E então ela diz que em cerca de 1 hora ela finalmente, no final do parto, não é? Libertou as 3 coisas que a estavam a prender, não é? Queixou-se do marido e depois falou do medo que tinha, e lá está. E só depois de ter libertado estas crenças, ter dito, ter falado sobre o assunto, é que conseguiu parir. Um, e isto é um exemplo muito prático, mas é isso, nós temos de olhar os medos, olhar as feridas, perceber as nossas crenças, observá-las, e depois então trabalhar sobre elas. Às Sim, vezes elas bastam ser vistas, nós vemos e passamos a ver como elas nos afetam no dia a dia. sim, E isso é com tudo. sim, completamente. E é importante saber que nós vamos reproduzir muito da nossa história. Portanto, se a Uhum, nossa mãe já diz, o teu parto foi muito difícil, provavelmente nós temos aí um bocadinho mais de trabalho a fazer, mas não necessariamente vai ser muito difícil. E quando não fomos amamentadas, ou fomos amamentadas pouco tempo, ou houve dificuldades na amamentação, também temos aí uma história importante para trabalhar, e depois por aí vai, tudo, sempre, né? claro, Foste uma claro. adolescente muito difícil, pronto, é melhor preparar os 3 primeiros anos de vida, porque a adolescência é uma reprodução ao contrário desses primeiros 3 anos, ou seja, a maneira como eu trato o meu filho nos primeiros 3 anos de vida é a maneira como ele me vai tratar a mim na adolescência,
e depois preparar as minhas próprias feridas em relação à minha adolescência, para quando os meus filhos chegarem lá também já estar preparada para saber lidar com as feridas deles. E isto vai sendo todo um percurso assim, em que nós vamos reproduzindo as coisas até as curar. Portanto, se nós não as queremos reproduzir, não vale a pena andar a pensar, eu não quero ser assim, vale mais a pena arranjar a forma como nós vamos curar, que é para parar de reproduzir e reinventar o nosso ser, ou seja, não ter aquela concepção, ok, não quer ser assim, e passar a ter aquela concepção de eu sou Eu, assim, alterar a exato. nossa identidade, na verdade. E sabes que eu não sei se tu sentes o mesmo, Cristina, com as mulheres que fazes acompanhamento. Uma das primeiras questões que eu ponho pronto, e tanto no caso de Ola, eu obviamente pergunto como foi o teu parto e etc. Mas no caso da amamentação, eu também pergunto como foste amamentada, qual é a tua história de amamentação? E normalmente aqueles 2 primeiros minutos são uma enxurrada de mitos. Uhum, São uma enxurrada de mitos que ouviram das mães, das tias, das avós, do que quer que quem quer que tenha contado, e tu respiras fundo e sabes por onde é que vais ter de começar o trabalho, não é? exatamente, exatamente. Pela mitologia. Exato, exato, pela mitologia. É Mas sim. muito, é muito curioso que foi por causa dessa mitologia que eu tirei o curso de assessora de lactação. Porque na minha primeira gravidez eu passei o tempo todo, foram 5 meses de gravidez, a ouvir toda essa mitologia, multiplicada por dois. Ou seja, a mim aconteceu-me isto, tu tens dois, ainda é menos provável que tu possas amamentá-los. E eu fui lidando com isto com algum otimismo, mas eu cheguei a uma altura em que eu já estava tão farta, mas tão farta daquilo tudo, e das pessoas a dizerem-me na cara coisas do género, porque eu já, aí já acompanhava mães e já acompanhava crianças, só que ainda não era mãe. E pessoas dizerem-me na cara coisas do género, na vida não é como nos livros que tu lês. Tu sabes muito dos estudos científicos, mas não sabes nada da vida. E eu fartei-me daquilo. Depois, ainda por cima, eu perdi a minha primeira gravidez, os meus primeiros dois bebés, e eu fiquei cheia de leite. Mas tanto, tanto, tanto leite que eu tive que recorrer a uma cama para me ajudar, porque eu não conseguia dar conta do assunto e Uhum. quase ia fazendo uma mastite, e fiquei com febre, enfim, passei super mal e eu tive imenso leite durante mais de 3 meses. Eu só pensava, como é que esta gente toda mandou injetar todos estes baratos Não ias sobre a conseguir. amamentação e agora eu nem sequer tenho os meus bebés aqui e estou cheia de leite. Podia estar a amamentar três e tinha leite que chegasse por 3 meses e isto nunca mais acaba. E na altura surgiu um dos primeiros cursos, assim, que não implicava. Eu não vivia em Lisboa, eu vivia no Alentejo. Uhum. E era um curso que não implicava, Na tipo, deslocação. não, era em Lisboa, mas era 2 fins de semana, porque os outros eram, tipo, várias tardes durante a semana, muitos dias, poucas horas, muito tempo, Uhum. estás a ver? Uhum. E eu fui fazer o curso, mais até naquela perspectiva de ter resposta para estas pessoas que tinha ficado tão farta e tão cansada que eu pensei, se eu voltar a engravidar, quando estas pessoas me disserem isto, ou eu já não lhes vou responder, mas vou saber exatamente porque é que elas estão a dizer o que elas dizem, ou então vou-lhes dar a resposta que elas estão a precisar de ouvir, dependendo das situações. Mas não vou mais passar uma gravidez inteira a ouvir. Ouvi disto. Exato. Depois eu fiz o curso, toda a gente me reconheceu como especialista e na minha segunda gravidez já toda a gente dizia: Ah, sim, tu vais amamentar. E todos esses disparados foram guardados na gaveta, felizmente, e comprovou-se, não é, que efetivamente eu amamentei os meus filhos 3 anos e só parei porque eu quis. Portanto, tá certo, não é? Está Afinal, certo. o conhecimento também é poder. E é como Claro nos que é. livros. É como E é nos como livros. nos livros.
É como nos livros. Na prática, às vezes, é claro que é diferente uma conselheira estar a dizer: olha, vais tirar, vamos fazer extração poderosa. Eu sei perfeitamente que estou a pedir à mulher para ficar ali 1 hora, talvez, não é? Depende da máquina que ela tiver. É 1 hora, eu sei, vai custar 1 hora com o bebê pequeno ali ao lado. Pronto, eu sei que vai custar, eu sei, eu estou-te a dizer, se queres mesmo isto, é o trabalho que tens de ter, não Sim, é? sim, sim. Mas lá está. O ideal seria que a mulher. Não houvesse esse problema e Sim, que se preparasse antes, não é? exato, era o que eu ia dizer. Que a mulher fizesse uma preparação antecipada, em que ela já teve uma primeira consulta com a assessora de lactação ou conselheira de aleitamento, e em que ela já expôs todos os seus medos, todas as Uhum, suas crenças e o seu objetivo. uhum, E esta profissional fica disponível para ajudar a concretizar o seu objetivo desde o momento em que o bebê nasce. exato, E mesmo que ela não esteja em casa, hoje em dia nós já temos smartphones e temos tudo para poder ajudar alguém. Eu vi vídeos da exato. minha sobrinha acabada de nascer e ajudei a perceber que ela tinha o freio curto. E depois encaminhei para a profissional de referência nessa área, até mandei o vídeo e pedi para fazer uma marcação de urgência e ela, acabada de sair da maternidade, foi fazer o Foi corte do direta. freio. Pois, é E isso. é verdade, enquanto a mãe esteve na maternidade, foi muito difícil amamentar, porque era um freio realmente muito curto, mas ela decidiu passar lá o tempo que era suposto passar, poderia ter decidido não passar e assinar um termo Uhum, de responsabilidade, mas foi uma decisão dela, já sabendo porque aquilo não estava a ir bem, não é? E já exato. sabendo, ok, agora eu vou ter com a solução para isto e a seguir um bocadinho mais de trabalho aqui a massajar as bochechas dela e tal, tal, vai ficar tudo certo. É Uhum, completamente diferente estar ali, ai, o que é que se passa? E posso dizer, só para dar aqui uma noção de como é que as coisas acontecem, posso dizer que na maternidade os médicos disseram que estava tudo bem com o freio. uhum, Ahm, e, portanto, é importante já ter este apoio, ter alguém que também te recomenda qual é que é o profissional que tu deves ir à procura se tu precisares de outro e tu vais a esse que essa pessoa te disse, não vais tentar arranjar e- atalhos, ou então exato. desistes, pronto, e dizes, olha, não vou fazer o que esta pessoa me disse, mas sei que estou a comprometer a amamentação e vou desistir, pronto. Mas assumidamente, não é? Decidi fazer isto, não é porque tive Sim. azar ou aconteceu. Ahm, e ter este apoio logo desde o início. Porque, por exemplo, estavas a falar da extração poderosa, ou seja, uma mãe com uma produção mais baixa. Por alguma razão, essa produção é mais baixa e que normalmente não são motivos muito naturais, são alguns problemas que aconteceram logo no início da amamentação que não foram bem ponderados. E Uhum, também outra razão, pelo menos na minha opinião, para fazer uma consulta antes do bebê nascer é que existem vários detalhes do parto que estão intimamente ligados à amamentação. sim, E se sim. forem planeados, vamos estar a A potenciar a potenciar que a coisa probabilidade de se. amamentar. Exato. E eu, por exemplo, e agora vou puxar um bocadinho os cordões aqui à minha brasa, não é? Eu tenho um programa, em que há uma consulta antes do parto, não é? Antes do bebê nascer, onde lá está, falamos dos mitos, das crenças, da história. Eu tento desmistificar usando bases científicas, não é? E depois dou também alguns pontozinhos em que coisas que têm de estar atentos, não é? E lá está, falamos também do parto, falamos da ocitocina e como tudo isto ajuda a que a coisa se desenvolva bem, o pele a pele.
mostro sempre o breast crawl, que deixa sempre as mães grávidas em êxtase, não é? Já começam a ter contrações quando vêm. Começam logo. Mas assim, aponto também alguns pontos que têm de estar logo atentas. E esse programa inclui também, então, a segunda sessão, não é? Pode ser online ou pode ser presencial, dependendo de onde as pessoas estão, onde então fazemos a avaliação da pega, das posições, falamos como está tudo a correr, o que é preciso ser. E é um apoio que depois continua, obviamente, porque nós sabemos que os primeiros dias são sempre complicados. Mas é isto que é necessário, é factualmente percebermos qual é a nossa história, o que é que nos vai quase de certeza aparecer na nossa história da amamentação, desmistificar isso, de forma a que nós estejamos atentos, não é? E perceber alguns pontos que se calhar temos de terem atenção e que efetivamente são para ligar à assessora de lactação, se calhar ainda da maternidade, e dizer preciso que venhas cá, não Uhum, é? sim. Ah, Ou mal a mal enviar um vídeo exato. se for alguém que está longe, mas Exato. sim, falar com ela rápido. É É isso, isso. porque a intervenção nos primeiros dias, se fosse nas primeiras horas era ótimo, mas nos primeiros dias pode salvar uma história de amamentação. Sim, completamente. Já agora deixo aqui a ressalva de que só porque muita gente não sabe, eu pelo menos tenho apanhado muitas pessoas com dificuldades por causa disto, limpar o bebé, e isto inclui limpar também as mãos e a cara, vai prejudicar as primeiras horas da amamentação e, consequentemente, todas as horas da vida da amamentação. E é algo que muitas mães ainda não sabem, e também os primeiros banhos, nos primeiros dias de vida, prejudicam a amamentação e a saúde em geral Uhum. do bebê. E é algo que eu acho que precisa de ser dito publicamente para começarmos um bocadinho a mudar aqui o registro. Eu na maternidade dei banho aos meus filhos só porque tinha tanto cansaço psicológico que eu já não conseguia dizer que não. E Porque não há concordo, aquela já pressão. sabia que não queria e continuo a não concordar nada com o que eu fiz, mas já estava tão cansada que, olha, não sei, façam para aí. Porque depois aquelas pessoas chegam-te ali com todo aquele aparato técnico e não te perguntam nada, é olha, bora, vá, E por dispõe. falar em aparato técnico, esta ideia que as mães têm, que na gravidez têm de ter tudo para o caso não conseguirem amamentar. Ah, sim, ainda estás grávida de 2 meses e já estão a perguntar, então posso-te oferecer um biberon? E qual é a Exato. Xuxa que tu vais querer? E quando tu dizes que não a estas coisas, se disseres que não, as pessoas vão achar que tu és um alien e vão te tentar demover e vão te dizer, tu vais ter um burnout assim. Pois. Ahm, e depois tu já tens, lá está, o aparato técnico Uhum. para não amamentar. Exato, já está lá em casa. E às vezes com as amostras, não é? Por isso é que nós há bocado dissemos que era ilegal darem leite. E porquê é que é ilegal? Porque pais e mães em privação de sono só querem dormir. E o facto de terem aquilo ali à disposição pode ditar o fim de uma história de amamentação, não Sim, é? vão Por isso usar. é que não se pode dar. Sim, sim, Não, se o pai e a mãe quiserem fazê-lo, é uma decisão que têm de fazer, andar com os pezinhos ou irem à internet e comprarem o leite na farmácia online ou irem até à farmácia pessoalmente e comprar. É uma coisa que tem o facto de haver mais este passo, muitas vezes dita que não vai acontecer. sim, completamente, completamente.
E também é importante ter em mente até os custos das coisas. Por vezes há quem queira evitar ter um acompanhamento. Em leite, tu gastas o valor de um acompanhamento mais ou menos numa Não sei, semana. uma semana. Se forem gêmeos, no primeiro dia. Verdade, é verdade. Às vezes as pessoas pensam, mas isso é um bocado caro, mas não fazem contas, tudo o que vão gastar para não amamentar. Exatamente, Ah, exatamente. E às vezes até é interessante pedir essas coisas à família. Quais biberons, qual Xuxa? Olha, eu quero mesmo amamentar, mas há esta pessoa que eu gostava que me acompanhasse. Tu podias, por exemplo, pagar a primeira consulta? uhum. E quase pelo menos todas as colegas que eu conheço que trabalham na área, arranjam uma forma de fazer um voucher Sim, e ficam felizes. claro, claro. Faz-me voucher. Porque aí aquela pessoa da família está a contribuir para tu teres uma história feliz. Não te está a dar Exato. um objeto, mas está verdadeiramente a contribuir para tu teres uma história feliz. E a gratidão que tu vais sentir por essa pessoa é para lá de muita. Muito Muito mais do mais que do que um qualquer biberão biberão. qualquer. Exato. É mesmo. Mais coisas, Sofia, que tu queiras deixar aqui documentadas para a posteridade. Ah, eu acho que falei um bocadinho de tudo. Olha, estava aqui a olhar porque eu tinha tirado uns apontamentos das coisas que eu não queria mesmo esquecer, mas acho que falei um bocadinho de tudo, sim. Acho que o essencial da preparação é olhar para dentro e também perceber qual é a nossa história com o que quer que seja, na realidade, com ser mãe, com o parto, com a gravidez, com a amamentação. Sim, é mesmo. É isso mesmo. Olha, adorei ter-te aqui. Qual é o teu nome nas redes sociais? Então, eu sou, no Instagram sou a Sofia Carvalho Dola, no Facebook confesso que não sou muito ativa, mas é Sofia Dola. E também podem conhecer um bocadinho do meu trabalho no meu site, que é sofiacarvalhodola.com, tudo junto. E pronto, e é E isto. tens o podcast Partes de E Encantar, tenho um onde eu já podcast, participei e é que eu ouço isso. todas as semanas porque adoro e acho lindíssimo e farto-me de chorar. Ainda bem que gostas. Mas sim, é verdade, tenho em conjunto com a Sara, tenho o podcast do Partes de Encantar e que está a ter um bom sucesso e espero eu mudar um bocadinho a narrativa do Partes em Portugal para um pouco mais positivo. E é isto, acho eu. Olha, muito grata por ter estado aqui. Gostei imenso de falar contigo. Quando começar a ver feedback, se não estiveres a ver, eu vou-te mandar. Se houver comentários, perguntas para ti, coisas assim. Claro que E sim. muito grata por todas as informações que tu passaste aqui sobre o teu trabalho. E até uma próxima. E obrigada eu pelo convite. Até uma próxima. E muito grata a todas vocês que estiveram aqui a ver ou a ouvir. E não se esqueçam, deem voz à mãe e à mulher que vocês são e vão ouvindo estas histórias para ter mais informação sobre tudo aquilo que nós passamos na maternidade.